Fala calculista, Pedro Santana na área, estou aqui para mais um vídeo avançado de EBERIC, na verdade um vídeo avançado de engenharia estrutural. Por isso que eu vou mostrar nesse vídeo, você pode fazer em qualquer outro programa, pode usar no TQS, pode usar no CPCAD, tá? Na verdade os cálculos nós vamos fazer lá no PCalc, tá? Uma solução bem interessante aqui para você. Então vamos lá. Qual que é a situação aqui desse projeto? O tema desse vídeo é como resolver o erro de CG da armadura muito alto, mas quais são as soluções fora da caixa para resolver esse problema, né? Porque você já está cansado de saber. Todo mundo fala aí em aumentar a largura, aumentar a altura, mudar a bitola para bitola mais grossa, enfim, todo mundo já fala isso. Mas você vem nos meus vídeos para ver soluções avançadas, ver soluções ali fora do usual. Então, vamos ver aqui o panorama desse projeto. Esse daqui é o projeto do engenheiro Leonardo Pereira, tá? Ele postou aqui no meu grupo de WhatsApp uma dúvida referente a esse erro de CG da armadura muito alto. E eu achei interessante a dúvida dele e pedi o arquivo emprestado aqui. Eu respondi uma resposta mais completa lá no grupo e tô deixando aqui também, fazendo esse vídeo para poder alcançar mais pessoas com essa solução. Então vamos lá. Esse projeto dele aqui é numa região, uma região litorânea, então é classe de agressividade 3, tá? Então ele tem cobrimento de 4 centímetros das vigas. Então ele não está conseguindo usar aqui, por exemplo, bitolos de 12,5 em nenhuma viga dele. Por quê? Se você for pensar a respeito aqui, se você tem uma viga de 14, igual essa que ele está fazendo, né? Para poder ficar embutido na alvenaria, você tem que respeitar 4 centímetros de cobrimento de cada lado. Você tem meio centímetro aqui, que é o diâmetro do estribo. Então você já perde de cada lado aqui 4 centímetros e meio, né? Dos 14 que você tem, você está perdendo 9, né? Você vai sobrar o quê? Você vai sobrar aqui 5 centímetros no meio para poder alojar a sua armadura. Então você vai tentar colocar uma barra aqui num canto do estribo, outra barra no outro canto. Você tem que ter um espaço aqui para poder passar o vibrador, né? Ele está colocando aqui 3 centímetros para o vibrador, que é um diâmetro que eu considero razoável aqui, porque além do diâmetro do vibrador, ele está sujo de concreto, acaba aumentando um pouquinho mais, então eu acho 3 centímetros o valor adequado aqui. Dos 5 centímetros vai sobrar 1 centímetro de cada lado, então o máximo que ele consegue colocar aqui realmente são bitolas de 10 milímetros, né? Tá até aparecendo um rosto aqui, né? Mas enfim, por isso que não está conseguindo colocar a barra de 12,5 no projeto dele. Então ele está, em relação ao arranjo da armadura, ele está engessado. A seção já está com 14%, ele está engessado. O que mais ele poderia fazer para resolver a situação dele aqui? Vamos dar uma olhada então. A viga problemática dessa viga V3 aqui, certo? Então, ela está aqui com erro, ó. Se eu calcular ela aqui, ela está dando erro. Seria da armadura muito alta para todas as bitolas aqui, tá? Tanto as 12,5 e 16 que não dá para usar, quanto essas aqui, é, ele está conseguindo usar em outras vigas, nem elas ele está conseguindo usar nessa viga de cá. Então vamos ver, qual que é o passo a passo para a gente poder resolver esse problema, tá? Antes de começar, só lembrando, se você quer ver outras análises avançadas como essa daqui que a gente vai ver agora, outras análises pegando as entrelinhas da norma, outras análises fora do usual, não deixe de conferir o meu curso de especialista em EBERIC, o link está aqui na descrição. Mas vamos lá, primeira coisa aqui, você tem que anotar todas as vigas suas que estão com esse problema de CG da armadura muito alto. Nesse projeto aqui foi só a viga V3 mesmo, tá? A gente vai vir aqui em projeto, dimensionamento, e aqui em altura do CG da armadura eu vou colocar 20%, que é o máximo que o EBERIC permite, tá? Então eu vou forçar o EBERIC a calcular e detalhar essa viga, mesmo sabendo que o CG da armadura dela vai ficar acima do limite, tá? Por isso que eu preciso anotar todas as vigas que estão com esse erro, tá? Porque eu vou ter que avaliar, validar manualmente a armadura de todas elas. Bom, ele agora está passando a viga V3, né? Vou mandar ele detalhar aqui para ver como é que ficou. Se a gente for ver aqui, ele detalhou no momento negativo aqui, ele colocou ó, 10 barras de 10 milímetros, ok? Tem aqui ó, o arranjo com as 5 camadas de armadura. Tá, pois bem, o que que a gente faz aqui agora? A questão, a norma, ela não proíbe que você faça vigas com a profundidade com a altura do CG maior que o limite. Ó, você tem aqui a sua viga, vamos supor um momento positivo, né? Você tem aqui a linha neutra, né? Você tem aqui, vamos dizer 3 camadas de armadura, só vou simplificar. Você tem aqui a altura do CG, né? O CG está aqui. Então, a altura do CG que a norma fala é essa distância entre o CG da armadura, tá? E o centro de gravidade da barra mais afastada da linha neutra. Então, essa altura aqui é o HCG. Pois bem, esse HCG tem que ser menor ou igual a 10% da altura da viga, tá? Na verdade, a norma não proíbe, então, que você ultrapasse o limite de 10%, tá? O que a norma diz é o seguinte: se você ficar dentro desse limite de 10%, eu garanto para você que todas as suas barras, inclusive essas barras aqui que estão mais próximas da linha neutra, todas elas estão escoando. Todas elas estão com a tensão de tração igual à tensão de escoamento.
E eu garantindo isso, você pode calcular a sua viga pelas fórmulas usuais, né, de linha neutra, de área de aço, ou calcular por aquelas tabelas KC e KS, tá? Se você me desrespeitar, né, e quiser fazer uma HCG maior do que 10%, não tem problema, mas aí você tá por conta própria. Você vai ter que verificar se as suas barras estão realmente, se elas estão aqui, no caso do CA50, né, se elas estão com a deformação no aço maior do que 2,07 por mil, tá? Você vai ter que verificar isso manualmente, você garantindo que a deformação é maior que 2,07 por mil, você garante que a tensão de tração vai ser igual a FYD. Você garantindo isso daqui, você pode ficar liberado para poder usar normalmente ali as fórmulas convencionais, as tabelas convencionais, tá? Caso você verifique e você encontre alguma barra que a deformação esteja menor do que os 2,07 por mil, aquela barra ali vai estar com a tensão de tração menor do que o FYD. E aí, essas fórmulas aí você pode jogar fora. Fórmula, tabela não vai servir mais aqui, você vai ter que fazer um cálculo mais refinado. O que acaba acontecendo, tá, é que a gente tem aquele outro limite, que a profundidade da linha neutra, né, não pode ter, tem que ser menor ou igual a 0,45D, né. Então a profundidade da linha neutra aqui é menor do que 0,45D. Isso aqui afasta a nossa viga do domínio 4 de tal forma que, muito provavelmente, mesmo você desrespeitando aqui os 10% de H, as suas bases vão estar todas escoando ainda, tá? Então, isso daqui acaba dando uma segurança extra pra gente, que muitas vezes a gente desrespeita esse limite aqui, mas as bases continuam escoando e você pode continuar utilizando as fórmulas normalmente, tá? Aqui eu vou passar direto o cálculo para o pCalc. O pCalc já faz esse cálculo de forma automática, já verifica a deformação das armaduras, a tensão das armaduras, e calcula o momento resistente. Então a gente não precisa se preocupar em calcular isso aqui manualmente, não, a gente já joga no pCalc e já faz o cálculo refinado e resolve. Vamos ver aqui como que isso seria feito, né? Nós vamos ter aqui, ó, tem aqui 10 barras de 10 milímetros, né? Seção de 14 por 60. Então eu joguei aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, as 10 barras de 10 milímetros estão aqui, né? Seção de 14 por 60. Joguei exatamente igual tá lá no Ebérico, ó, FCK de 30 MPa. E joguei aqui com um momento fator de 150,6. Como o valor que o Eberic me mostra que já é o valor de cálculo, tá? Eu não preciso majorar mais, então eu posso deixar aqui o gama F igual a 1. Mandei calcular aqui e não está passando, está falhando aqui por 5%, tá? Então vamos ver aqui, ó, ele está com um momento que eu estou fora do momento resistente da seção, não está passando. E o que que a gente poderia fazer a respeito? Como não está passando, ele não mostra também a deformação para a gente, tá? Então a gente não consegue saber como é que está a deformação. O que que eu posso fazer para tentar resolver? Eu posso chutar o balde e botar uma 11ª barra de 10 milímetros, né? Vou colocar aqui então, ó, chutei o balde, botei 11 barras de 10, tá? Ó, coloquei a 11ª aqui. Pô, mas eu coloquei no meio, tá? Eu posso ter essa barra no meio? Não, ela tem que ficar um num canto ou no outro. Já já eu vou explicar por que que essa barra tá no meio. Ignora que ela tá no meio por enquanto, né? Mas eu coloquei aqui, ó, 11 barras de 10 milímetros, né? Com 11 barras de 10, o CG da armadura aumentou mais ainda, está mais longe ainda do limite, né? Mas agora a sessão está passando, o momento resistente ultrapassou o momento solicitante, a sessão está atendendo a resistência, né? Então, assim, primeiro problema está resolvido, a sessão agora resiste às solicitações. A outra verificação que a gente tem que fazer, profundidade da linha neutra, né? A gente não pode ultrapassar aqui esse 0,45D. Então, eu tenho que calcular aqui qual que é a profundidade da linha neutra e qual que é o D. A profundidade da linha Newton-Ibérica, o pCalc já dá para a gente, está aqui, ó, 20,9 centímetros, tá? Então, o nosso x vai valer 20,09, tá? Isso tem que ser menor do que menor ou igual a 0,45D. Agora, qual que é o nosso D? Qual que é a nossa altura útil aqui, tá? Eu vou até dar um outro print aqui para a gente poder medir melhor, né? Ó, nós temos aqui 4 centímetros de comprimento, mais o estribo, então vai ser 4,5 aqui, né? O nosso CG tá onde, ó? Se nós tivéssemos 5 camadas, nosso CG estaria aqui, né? Como eu tenho uma camadinha extra aqui, né? Se eu tivesse 6 camadas completas, né? Ó, vou fazer aqui. Se eu tivesse 6 camadas completas, tivesse 2 barras aqui, nosso CG estaria aqui, né? Como a última camada só tem uma barra, né? Então o nosso CG vai estar entre aqui a terceira, então no meio entre a terceira e a quarta camada, tá? Então vou fazer a conta aqui. Eu tenho 4,5 aqui de cobrimento mais estribo até a primeira barra, né?
Então aqui eu tenho 4,5. Aí eu tenho aqui uma, 2, 3 bitolas de 10 milímetros, então tem mais 3 centímetros, né? Eu tenho esse espaço aqui de 2 centímetros entre a primeira e a segunda camada. Esse espaço de 2 aqui entre a segunda e a terceira, ou seja, 2 mais 2, 4, né? Eu tenho mais 1 centímetro aqui entre a terceira camada e o CG. Então, eu tenho aqui 5 centímetros. Totalizando aqui, ó, 12,5 de distância, né? Aqui da face tracionada até o CG. Então, se a minha viga tem 60 centímetros, né? Menos 12,5, a minha altura útil vai ser de 47,5 centímetros, tá? Então, aqui, essa distância aqui, ó, do CG da armadura até a face comprimida, a minha altura útil vai ser de 47,5 centímetros. O nosso X a gente já viu que era 20,09, né? Agora, fazendo a nossa conta aqui, ó, 0,45 vezes 20,9, aliás, 0,45 vezes a altura útil, né? Vezes 47,5, 47,5, vai dar 21,37. Então, a profundidade limite da linha neutra seria 21,37. A profundidade real foi 20,9. Ficou abaixo, então ele está passando essa verificação também da profundidade da linha neutra, ok? Então, a nossa seção aqui passou com as 11 barras de 10. Aí, por que que eu deixei aqui essa barra centralizada? Aliás, vamos ver a tensão das armaduras, né? Ó. Essas aqui de cima, elas estão com a deformação maior que 2,07, ó. Então, todas vão estar escoando, né? Essa última barra aqui, a 11ª, é que não passou. Ela está com a tensão. A deformação foi um pouquinho menor que 2,07, tá? Então a tensão nela vai ser um pouquinho menor que o FYD. Então, 430, as outras estão todas com escoamento, tá? Então, até a décima barra aqui, todas as barras estavam escoando, né? Então, a gente poderia ter utilizado as fórmulas normalmente, ou poderia ter usado as tabelas normalmente, sem nenhum prejuízo aqui ao cálculo, tá? A 11ª barra que ficou com a tensão um pouquinho abaixo, que já iria pedir que a gente fizesse o cálculo por fora. Mas ainda assim, a diferença é tão pequena em relação à tensão de escoamento que a gente poderia fazer o cálculo convencional aqui, que provavelmente iria dar um resultado bem próximo, ok? Isso foi isso que eu mostrei lá no começo, né? Que mesmo desrespeitando os 10% da altura, a gente continuou com as barras escoando, ok? Eu não recomendo que você trabalhe com barras no regime elástico. Essa aqui está bem próximo, tá? Deu 2,07, enfim, deu 2,05, limite a 2,07. Eu não recomendo que você fique muito abaixo de 2, não, tá? Porque a ideia da gente ficar longe do domínio 4 é para não ter barras no regime elástico, todas no regime plástico. Então, procure sempre aqui trabalhar com as barras sempre que possível, com todas escoando. Se ficar um pouquinho abaixo aqui, não é tão problemático, não, mas no máximo aqui uma camada sem escoar, tá? O resto todo mundo escoando. Vamos lá, o que está faltando a gente fazer aqui? Está faltando eu explicar por que eu coloquei essa barra aqui centrada, né? É porque eu preciso que a armadura fique simétrica na seção, tá? Para que a linha neutra fique aqui na horizontal. Nesse outro arquivo aqui que eu fiz, ó, com a seção, com a armadura assimétrica, o PCAL, como ele faz um cálculo realmente refinado, a linha neutra acaba ficando inclinada, tá? Não tem problema nenhum nisso, o resultado do momento resistente vai dar praticamente o mesmo, tá? Mas aqui a profundidade da linha neutra, ele mede aqui inclinado, e a gente consegue fazer direito essa avaliação da profundidade limite, tá? Então, para fazer o cálculo da profundidade limite corretamente, você tem que deixar a armadura aqui simétrica para a linha neutra ficar perfeitamente na horizontal. Então, foi isso para o vídeo de hoje. E o que que você achou? Você já conhecia esse método aqui de resolver esse tipo de solução? Você quer ver outras análises avançadas, outras análises fora da caixa, olhando as letras miúdas ali da norma? Então, não deixe de conferir o meu curso de especialista em Embedding. O link está aqui na descrição. Vou ficando por aqui, então. Até a próxima. Tchau.